Bom dia a todos. Inicio com uma saudação a Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, meu querido amigo deputado Márcio Galberto, querida amiga deputada Cristo Anieto, valentes combatentes pró-vida, deputado Fred Pacheco teve de se ausentar, mas aqui também representando seu irmão, meu amigo conselheiro Márcio Pacheco. E estamos aqui hoje para entender o que é essa ADPF e o perigo que ela representa. Uma ADPF, para quem não é do meio jurídico, essa sigla pode ser um tanto quanto complicada, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação prevista na Constituição Federal, que é intentada perante o Supremo Tribunal Federal e ela serve para o controle de constitucionalidade de leis anteriores à própria Constituição, que é o caso do Código Penal, que é de 1940. Então, em outras palavras, é para saber se essas leis anteriores à Constituição estão de acordo com ela ou não. E essa ADPF 442, da qual estamos aqui a tratar, o que ela pretende é o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do aborto, aborto induzido e voluntário, até a 12ª semana de gestação. Ou seja, segundo a ADPF, o aborto ser crime fere preceitos da própria Constituição Federal. Então, o que eles querem é a legalização do aborto até o 3º mês de gravidez. E aqui estamos diante do que poderíamos chamar de uma jogada ensaiada. Porque, em 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal colocou em liberdade uma quadrilha de aborteiros da Baixada Fluminense, já vou falar daqui a pouco deste caso, e ali o ministro Barroso, em síntese, como relator do caso, afirmou que o aborto até a 12ª semana não era crime. E, curiosamente, um ano depois, em 2017, esse partido, o PSOL, vai ajuizar a ADPF 442 exatamente argumentando as mesmas coisas que o ministro havia afirmado no habeas corpus, ou seja, o habeas corpus que serve para um caso concreto, específico, agora terá as suas razões de decidir extrapoladas numa ação constitucional, e essas razões agora vão valer para tudo e para todos, vão ter, na linguagem jurídica, eficácia erga omnes. É disso que estamos falando. Então, quando nós analisamos a fundo os argumentos trazidos pela ADPF, o que se revela é algo realmente assustador. Em síntese, qual é a tese que o PSOL quer que o Supremo reconheça? O partido alega que a proibição do aborto viola os seguintes preceitos da Constituição Federal: dignidade da pessoa humana, cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida, pasmem, liberdade, igualdade, proibição da tortura, saúde, etc. Então, de cara, nós já vemos aqui que o conteúdo real desses preceitos, que são preceitos importantes, verdadeiros, esses preceitos fundamentais tiveram seu conteúdo totalmente esvaziado, cancelado, anulado, de modo que viraram somente palavras talismãs, usadas para embelezar falsos discursos enganosos. E mais, esses princípios passaram a ser invocados para a defesa de atrocidades que violam esses mesmos preceitos.
Então, por exemplo, é inacreditável que o direito à vida seja invocado para negar o direito à vida do nascituro, aquele que vai nascer, ou que a proibição da tortura seja invocada exatamente para submeter à tortura um ser humano sem nenhuma possibilidade de defesa. Porque o aborto é isso. O aborto é uma tortura seguida de morte. O bebê que vai nascer, ele se encolhe no útero da mãe como quem quer fugir dos instrumentos cirúrgicos, daquela tesoura que vai fazê-lo em pedaços. E a proibição da tortura, que é um preceito verdadeiro, que está na nossa Constituição, importantíssimo, ele é invocado para realizar uma tortura contra um ser humano indefeso. É inacreditável. Eu tive a paciência de ler a petição inicial da ADPF e é quase inacreditável aquilo, que alguém tivesse coragem de escrever tudo aquilo. A tese central dessa ADPF está calcada no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Essa palavra, essa expressão bonita, que virou aqui uma verdadeira prostituta nas bocas de tantos que usam esse princípio, né, como querem, como bem entendem, prostituem o princípio para a defesa de coisas contrárias a ele. Citam Habermas para falar da função catalisadora da dignidade, né, a dignidade como portal dos direitos humanos, o portal de entrada dos direitos humanos, e assim por diante. E aqui eles se socorrem da doutrina do ministro Barroso sobre a dignidade da pessoa humana. O ministro Barroso, ele é o autor intelectual dessa ADPF. Todo o arcabouço teórico em que se baseia essa ADPF está fundamentado na doutrina do ministro Barroso. Não é por acaso que, em 2016, foi ele o relator do habeas corpus, que eu mencionei, e em 2017, a ADPF é ajuizada, trazendo todos os argumentos que o professor Luiz Roberto Barroso ensina e sempre ensinou sobre o aborto, para defender o aborto. Então, segundo ele, existem 3 vetores da dignidade da pessoa humana. São 3 requisitos para que alguém tenha plena dignidade, segundo ele. Primeiro é o valor intrínseco, depois a autonomia e, por fim, o valor comunitário. O valor intrínseco é ter valor simplesmente porque se é humano, porque alguém pertence à espécie humana. A autonomia é ter autodeterminação, ser capaz de gerir a própria vida, de executar um projeto de vida. E o valor comunitário, em breve síntese, é a aceitação social da pessoa, a sua importância como membro da comunidade, como cidadão. E de início, o nascituro, aquele que ainda vai nascer, ele já não passa nem pelo primeiro critério. Embora eles reconheçam que o nascituro pertence à espécie humana, isso eles não tiveram a cara de pau de negar, está lá o DNA humano, eles vão dizer que o nascituro não tem, aspas, estatuto de pessoa constitucional. E aí eles vão dizer que o nascituro, ele não é pessoa digna de proteção pela Constituição Federal, porque só teria direito a esse status quem nasce com vida. Antes de nascer, não tem status de pessoa. E eles invocam, curiosamente, o princípio da igualdade e o princípio da não discriminação, justamente para forjarem uma distinção iníqua e arbitrária entre seres humanos. De um lado, os nascidos, que têm todos os direitos, e do outro lado, os não nascidos, que não têm nenhum direito. E aí, quando nós vamos ver a base teórica da ADPF, que está lá no artigo do ministro Barroso, aqui, lá, em todo lugar, é o nome do artigo. A dignidade humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional.
O ministro aqui, só falando de alguns trechos, ele, por exemplo, ele vai fazer aqui o seguinte raciocínio, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, alguns dizem que a proteção da vida se inicia com a concepção. Premissa essa que ele, Barroso, admite só para fins de argumentação, diz ele. Então vamos admitir que realmente a vida deva ser protegida desde a concepção. E aí nós concluiríamos pelo direito à vida do feto, diz ele. Por outro lado, a mulher, ela tem direito à integridade física e psíquica e tem direito à igualdade. Ou seja, integridade física e psíquica para ele é a mulher ter poder de controlar o seu próprio corpo. E igualdade, o que é igualdade para ele? Igualdade é como apenas a mulher tem de suportar o fardo da gravidez, o direito ao aborto iguala homens e mulheres. Porque se a mulher puder abortar, ela se torna igual ao homem. Isso é direito à igualdade. Então a mulher tem direito à integridade física e psíquica e direito à igualdade. Do outro lado, o nascituro só tem um suposto direito, que ele admite só para argumentar, que é o direito à vida. Portanto, conclui o ministro, 2 contra 1, 2 é maior que 1. Os direitos da mulher pesam mais. Ele faz uma equaçãozinha, uma continha aritmética. E com isso ele conclui que a mulher tem direito ao aborto. E aqui fica provado o que eu já venho afirmando em muitas conferências, palestras, em livros publicados, de que a tecnocracia jurídica pensa que o direito é resultado de uma engrenagem, de uma maquininha que recebe entradas e produz resultados, uma calculadora, 2 é maior que 1, uma maquininha artificial, sem conexão com a realidade. Talvez o ministro pense, né, ou melhor, ele não saiba, ou faça questão de ignorar, a questão mais importante em jogo aqui, que é a de que a vida é o direito fundamental mais importante que existe, sem o qual nenhum outro direito pode ser exercido. Se os senhores pensarem em qualquer outro direito, liberdade, propriedade, família, e assim por diante, qualquer outro direito natural, reconhecido pelo direito positivo, nenhum deles pode ser exercido se o portador, se o titular, não tiver a vida. A vida é pré-requisito para o exercício de qualquer direito. Então, existe uma densidade, uma substância muito mais importante do direito à vida do que qualquer outro, porque ele é a base de todos os demais. O ministro Barroso em nenhum momento se preocupa em tentar afastar essa objeção, que é óbvia aos olhos de todos. Então a solução jurídica para ele é um produto de uma simples conta, que se faz na calculadora, 2 é maior que 1, portanto a mulher tem direito ao aborto. E aí ele vai dizer também que, quando ele fala do valor comunitário, que se houver um valor comunitário, ou seja, valores compartilhados pelo grupo social, ou se houver um interesse estatal consubstanciado em norma jurídica, isso poderia impedir a mulher de usar de sua autonomia sobre o próprio corpo e assim abortar a criança. E aí, nós pensamos assim, não, então nós temos isso. Sim, nós temos, porque segundo o Datafolha, 92% dos brasileiros não são favoráveis à liberação total do aborto. Datafolha, hein? 92% não são favoráveis à liberação total do aborto. E nós temos leis também, Código Penal e diversos outros projetos tendentes à legalização do aborto que foram negados, arquivados, rejeitados pelo parlamento. Então nós temos, de um lado,
valores compartilhados pelo grupo social, 92% dos brasileiros, e nós temos o interesse estatal, que é expresso nas leis e nas decisões do parlamento. Sabem como o ministro Barroso faz uma mágica para sumir com tudo isso? Ele diz assim: este argumento de que a vida deve ser protegida desde a concepção é um argumento baseado exclusivamente em valores religiosos. Portanto, ele não serve para o debate público. Não podemos considerá-lo. Com um passe de mágica, ele vem com o velho argumento laicista para banir a religião do debate público, como se o direito à vida desde a concepção não fosse racional, mas um postulado arbitrário de fé religiosa, em vez de ser uma ética natural, baseada no princípio da precaução. Ora, se existem alguns que não têm certeza que a vida começa na concepção, e nós não conseguimos convencê-los, qual é a obrigação ético-jurídica? Adotar o marco mais cauteloso para o início de proteção da vida. E qual é o marco mais cauteloso? É a concepção. Isso é uma obrigação ética e jurídica de todos os agentes públicos, parlamentares, juízes, ministros. Aqui são dois erros do ministro. Primeiro, de que a proteção da vida desde a concepção é um argumento religioso. Não é. É moral natural. Em momento algum aqui eu citei a Bíblia, o catecismo. E o segundo erro, ele supõe que a fé é algo irracional. Essa é a premissa oculta do argumento dele. E não é, nem mesmo a fé revelada. Basta ler a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então, meus senhores, mesmo com sucessivas negativas do parlamento, os legítimos representantes do povo, e com 92% dos brasileiros não favoráveis à liberação total do aborto, ele diz que não há consenso social. Como pode isso? E, portanto, o aborto deve ser legalizado. E aí o status de pessoa humana passa a depender do consenso social. Só que quem diz o que é consenso social ou não é? Ele próprio diz, arbitrariamente, segundo a vontade dele, o que é consenso social ou o que não é. E aí ele faz sumir a opinião de 92% dos brasileiros com um passe de mágica. Ou seja, o status de pessoa humana não é dado mais pela natureza das coisas, pela ordem natural, e sim pela vontade arbitrária de um julgador que diz o que é consenso social e o que não é, o que pode ser aceito no debate público e o que não pode. E aí o ministro ainda vai dizer no artigo dele, né, que se a vontade de nascer do feto prevalecesse, estou com o artigo aqui em mãos, a mãe seria totalmente instrumentalizada por esse projeto. Em outras palavras, se a mulher fosse forçada a manter o feto, ela se transformaria em um meio para a satisfação de outra vontade, e não seria tratada como um fim em si mesma. Ora, ser instrumentalizada por esse projeto, talvez o ministro deva andar mais pelo Brasil para ler nos para-choques dos caminhões, né? Aquele adágio popular, bem conhecido, mas muito verdadeiro: quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa vocação é justamente sermos instrumentos para o bem do próximo. Nenhum homem é um fim em si mesmo, nenhum homem é uma ilha. Mesmo quando nos vemos numa situação difícil, como é a de uma mãe, diante de uma gravidez indesejada, e nós queremos proteger e valorizar as duas vidas, a vida da mãe e a vida do bebê, não só uma delas. Então, o ministro não sabe disso. Isso é falta de contato com a realidade. Então, meus senhores, é assim que, num teste de proporcionalidade, essa palavrinha tão
batida, né, pelos juristas de hoje, ponderação, proporcionalidade, o nascituro ele sempre perde contra a mãe que quer abortá-lo, já que, como ele não tem status de pessoa digna de proteção pela Constituição, ele não tem nenhum direito fundamental. Portanto, o nascituro é descartável. Ele não tem autonomia e não tem valor comunitário. Ele não passa por nenhum daqueles 3 critérios: valor intrínseco, autonomia e valor comunitário. Os 3 critérios do ministro Barroso. E aí, numa ponderação entre a simples humanidade do bebê e a coleção de direitos que a sua mãe ostenta, ele sempre sai perdendo e então ele vira lixo hospitalar. Essa é a realidade. Então, o nascituro não é pessoa e não tem nenhum direito, muito menos o direito à vida. E eu disse no início que os fundamentos da ação permitem uma constatação assustadora, que é a seguinte: não há nenhuma razão para que toda essa construção argumentativa se aplique somente até a 12ª semana de gestação. Ora, se só aqueles que nascem vivos têm direitos fundamentais, logo o aborto deveria ser legalizado até o 9º mês, e não só até a 12ª semana. E agora a coisa fica mais assustadora ainda. E se a dignidade da pessoa humana requer, segundo o ministro Barroso, além do valor intrínseco do humano, requer também a autonomia e o valor comunitário, logo as portas estão abertas para a legalização, sim, do assassinato de pessoas já nascidas que não têm autonomia. Bebês, doentes, deficientes físicos, e de pessoas consideradas sem valor comunitário, como já vimos na história. Um dia cristãos não tiveram valor comunitário e eram jogados às feras. Judeus um dia não tiveram valor comunitário. Aliás, até hoje em alguns lugares, cristãos, judeus, negros e tantas outras minorias, etnias, classes de seres humanos que tiveram o seu status de pessoa cancelado arbitrariamente por um tirano qualquer. Será, senhores, que eu estou criando uma teoria da conspiração, fake news? Será que o que eu estou falando aqui é teoria da conspiração? Não, nós já vimos isso acontecer na história, inúmeras vezes. E isso, inclusive, vem sendo defendido em artigos acadêmicos, publicados em respeitadas revistas médicas, desde pelo menos 2013, artigos que defendem a eutanásia de crianças doentes, deficientes, com as quais se gastam muitos recursos. Talvez os pais não queiram mais gastar dinheiro, e aí vão pleitear a eutanásia de seus filhos. Um artigo publicado em 2013, intitulado Aborto pós-nascimento. Por que o bebê deve viver? Com um ponto de interrogação. Aborto pós-nascimento. Pois é, criaram esse eufemismo para falar do homicídio de crianças já nascidas, no colo de suas mães. Os autores são Alberto Giubilini e Francesca Minerva. Foi publicado no Journal of Medical Ethics, em 2013. É a chamada escola do vínculo social. Segundo essa escola de bioética, né, falsa bioética, porque de ética não tem nada, se não existe um vínculo social entre o bebê que nasceu e a comunidade humana que o recebe, e a primeira relação social do bebê que se estabelece é com sua mãe, se a mãe o rejeita de cara, logo a mãe tem um suposto direito de matar aquele bebê, já nascido. Isso é defendido no artigo, e aí eles ainda dizem assim,
tentam refutar a objeção que seria natural para qualquer pessoa normal: não precisa matar, entrega para adoção. Há uma fila imensa de casais inférteis querendo filho para adotar. Sabe o que eles respondem? Não, se a mulher entregar para adoção, ela vai passar o resto da vida se perguntando: onde estará meu filho? No entanto, se ela matar logo, ela resolve o problema. Eles não sabem que a mulher que se submete a um aborto passa o resto da vida carregando essa culpa, se martirizando. Então, senhores, essa DPF é uma fraude, um cavalo de Troia, uma caixa de Pandora. Porque a sua fundamentação, ela não vale só para o aborto até 12 semanas, mas ela conduz o aborto livre até as 40 semanas, até o 9º mês. Além de abrir as portas para o infanticídio, para o homicídio de bebês já nascidos, como defendem os autores do artigo, a eutanásia e outras atrocidades já vistas na história. Essa é a conclusão lógica dos próprios argumentos da ação, e eu estou aqui em minhas mãos com o voto da ministra relatora, a ministra Rosa Weber, que votou com Barroso naquele habeas corpus de 2016. Ela reconhece todos os fundamentos da DPF, da petição inicial da DPF. Então, só a título de exemplo aqui, ela diz aqui na página 18 do voto, da minuta: aos nascidos, então, de acordo com a leitura textual e sistemática da Constituição, é atribuída a titularidade dos direitos fundamentais. Aos nascidos. Está muito claro aqui. Vamos ver um outro trecho bastante claro. Página 24. A norma inscrita no artigo 5º caput da Constituição Federal, ou seja, o direito à vida, não prescreve o feto como uma pessoa constitucional, sujeito titular de direitos fundamentais. E mais, não há que se falar em direito fundamental à vida do embrião ou feto. E diversos outros trechos, tá? Citei aqui somente 3 a título de exemplo, para mostrar que a ministra ela já está reconhecendo os fundamentos dessa DPF, e os outros ministros então poderão votar com a relatora e legalizar o aborto no Brasil com uma canetada, a revelia da vontade de 92% dos brasileiros. E a revelia do parlamento, que são os nossos legítimos representantes. Aliás, não é a primeira vez que esse golpe é tentado no Brasil. Esse plano sorrateiro já foi tentado em 2005. Houve um projeto de lei cujo artigo 1º legalizava o aborto até 12 semanas. E aí, sorrateiramente, o último artigo do projeto revogava os artigos do Código Penal 124, 126, 127, 128, que são os artigos que criminalizam o aborto sem consentimento, o aborto com consentimento da gestante. Só restaria como crime o aborto sem consentimento da gestante. Os outros seriam revogados, ou seja, o artigo 1º legalizava o aborto até 12 semanas. O último artigo escondidinho legalizava o aborto até o 9º mês. Ou seja, se o aborto fosse feito além das 12 semanas, não haveria punição, porque o artigo foi revogado. Um plano sorrateiro, um golpe contra a vontade popular. O projeto naufragou, felizmente, mas agora eles resolveram pegar um atalho, e o atalho se chama Poder Judiciário. Mas o esquema é o mesmo, e o Poder Judiciário vem se prestando a esse papel de ariete da militância ideológica. Ele é um atalho para essa militância ideológica, para os inimigos da vida. Eles querem ganhar no tapetão, sem submissão ao processo democrático, porque eles sabem que perdem no Congresso Nacional. É um vilipêndio ao Congresso Nacional essa DPF, um menoscabo aos congressistas, aos deputados e senadores. Então o PSOL ele quer demonstrar que todas essas premissas já foram assumidas pelo STF em precedentes da Corte. A DIN 3510,
que é a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que julgou a Lei de Biossegurança, afirmou que a destruição de embriões para pesquisas científicas é constitucional. Eles podem ser destruídos em pesquisas científicas. Esses embriões que estão congelados em clínicas de fertilidade podem ser destruídos, porque o embrião não é pessoa. Ou seja, no ordenamento jurídico brasileiro, o ovo de tartaruga tem uma proteção jurídica superior à do ser humano. Se eu for ali na praia e levar para casa o ovo de tartaruga, não é para destruir o ovo, não. É só para pegar o ovo e levar para casa. Eu vou para a cadeia. Pena de cadeia. No entanto, se eu destruir um embrião humano, está perfeitamente constitucional. O Supremo autorizou. O ovo de tartaruga goza de uma proteção jurídica superior à do embrião humano, segundo a ADIM 3510. Isso foi em 2008. Em 2012, 4 anos depois, a ADPF 54. Quem foi o advogado da ADPF 54? Foi o advogado Dr. Luiz Roberto Barroso, hoje ministro. Ele advogou pela legalização do aborto dos anencéfalos, e o Supremo ali afirmou que eles não têm direito à vida porque não são viáveis, não são pessoa. E aí, 4 anos depois, vem o famigerado habeas corpus, que eu já mencionei, habeas corpus 124.306. Uma quadrilha de aborteiros da Baixada, a dona Jandira, num momento de fraqueza, foi fazer um aborto. O aborto deu errado, ela morreu, houve omissão de socorro, eles deram um tiro na cabeça do cadáver para simular homicídio, esquartejaram o cadáver, botaram fogo e jogaram num terreno baldio. O Supremo botou em liberdade essa quadrilha com o argumento de que aborto até a 12ª semana não é crime. Voto condutor do ministro Barroso, que foi o relator. E aí, curiosamente, 1 ano depois, o PSOL ajuiza a ADPF, em 2017, usando os mesmos argumentos do habeas corpus do ministro Barroso e os mesmos argumentos do professor Luiz Roberto Barroso. Ou seja, de 4 em 4 anos eles dão um golpe contra a vida, só que eles já estão atrasados, né? O habeas corpus foi em 2016, era para ter sido julgada essa ADPF em 2020. Eles não contavam com a ascensão do movimento conservador. Então, essa ADPF é a solução final. Agora, com a mudança do cenário político, eles pautaram, e se pautaram é porque querem aprovar. Tá? Então, estamos diante de um risco gravíssimo. É a questão mais importante da pauta política hoje, e as pessoas perdendo tempo com questiúnculas, debatendo probleminhas menores. Esta é a questão mais importante. Eles vão dizer, o parlamento não avança, nós temos de avançar, nós temos função contra-majoritária. O Barroso, quando sentou na cadeira, ele deu uma entrevista e ele falou, o STF deve avançar a agenda. E ele cita o Roe versus Wade, que é o case que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Graças a Deus agora revertido. Como exemplo a ser seguido pelo STF, que o STF deveria seguir o exemplo de Roe versus Wade. Então aqui é a mentalidade revolucionária, porque o parlamento já se posicionou. É a mentalidade do progressista que concebe um futuro ideal a ser alcançado mediante a concentração do poder no presente, nas mãos dessa elite de julgadores. Na cabeça deles, progresso é isso, é ir avançando essa agenda em direção à sociedade perfeita, ao mundo ideal. Só que essa sociedade que esses engenheiros sociais inventaram e que só existe na cabeça deles, nessa sociedade o aborto é legal, é um ato lícito, é um direito. Ora, quem disse que isso é o progresso? A premissa oculta por trás desse raciocínio é a de que o progresso é o aborto, e, portanto, o parlamento representa o retrocesso, porque está segurando a legalização do aborto. Como o parlamento não nos deixa avançar, olha, nós, os ministros, agora temos que tomar esse fardo e legalizar o aborto, para que cheguemos ao progresso, à sociedade perfeita dos iluminados, dos engenheiros sociais. E quais são as causas profundas de tudo isso? Já me encaminhando para o fim.
A razão fundamental é esta: a ADPF se baseia numa falsa concepção do direito. Se nós pegarmos a tradição jurídica ocidental, Platão, Aristóteles, Cícero, São Tomás de Aquino, para todos eles o direito, a coisa justa, é parte da estrutura da realidade. Assim como existem leis naturais de ordem física, por exemplo, a lei da gravidade e tantas outras, existem também leis naturais de ordem moral, de ordem jurídica. Em suma, o direito não é produto da vontade humana arbitrária, seja essa vontade expressa em leis ou em decisões judiciais. Porque no passado, no positivismo jurídico, nós tínhamos a tirania do legislador por meio de leis positivas, leis postas pelos homens, leis humanas. Essa é a tirania do legislador. Só que agora nós já evoluímos. Nós estamos agora diante da tirania do julgador por meio de decisões judiciais. Então, tudo o que nós vimos em termos de genocídio, de totalitarismo no século XX, tudo que os nazistas fizeram, tudo que os comunistas fizeram, tudo isso estava de acordo com as leis positivas e com as decisões dos juízes dos regimes. Regime nazista, regime comunista, tudo estava dentro da lei, tudo estava de acordo com as decisões do poder judiciário. E aí o Tribunal de Nuremberg disse: não, tudo isso ofende o direito natural. E foram condenados por crimes de guerra. Porque existe uma moral natural. Ninguém aqui está falando de argumento religioso, citando doutrina da igreja. Estamos falando de uma moral que é natural. Então, descrever o que pretendem legalizar é libertador. O que é o aborto? Uma tesoura cirúrgica é introduzida, o bebê tenta fugir, ele emite um grito silencioso, ele é torturado, é esquartejado e é removido aos pedaços, tendo recebido uma injeção de cloreto de potássio que paralisa o seu coração e o mata. Então, assim como o genocídio nazista e o genocídio comunista não poderiam jamais ser legalizados pelas leis positivas, o aborto também não pode ser legalizado por nenhum poder humano, porque o que as autoridades públicas podem fazer é somente produzir papéis com ficções, e o papel aceita tudo. É por isso que nós temos algo chamado papel higiênico. E aí o que essas autoridades podem fazer? Como elas não podem mudar a realidade, elas produzem ficções. Se o aborto for legalizado por meio da ADPF, nós teremos uma ficção. O aborto nunca será legal. A ordem natural das coisas, essa moral natural nunca pode ser alterada. É como querer revogar a lei da gravidade. É algo ridículo. O aborto será, portanto, meus senhores, e com isso eu termino, para todo sempre ilegal. Muito obrigado pela atenção de todos.